Meus amigos, boa noite para nós. Acho que já é noite, né? Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Vinícius, eu sou lá de Juiz de Fora, mineiro. Dirijo uma entidade espírita, onde nós atendemos aproximadamente 80 crianças em oficinas socioeducativas. E, além disso, tenho viajado há algum tempo pelo Brasil, algumas viagens fora, fazendo palestras a respeito do espiritismo. Desde os 16, alguma experiência com mediunidade, e certamente é muito estranho conversar com pessoas que ninguém mais vê e que ninguém mais conversa. É muito mais traumático do que agradável. E quando Wagner convidou, então, que a gente pudesse falar a respeito de consciência, representando, de certa forma, um ponto de vista baseado no espiritismo, não é uma tarefa fácil. O espiritismo, por si só, não é centrado em nenhum tipo de entidade normativa e nenhuma das federativas que se arvoram em condutoras do espiritismo tem esse papel de fato. Cada casa, cada núcleo, cada grupo de estudos possui uma liberdade praticamente infinita para, partindo de alguns princípios básicos, construir toda uma rede de significações para as experiências espirituais. Daí, o que nós podemos fazer é falar a partir de um princípio amplo de espiritismo. Mas, eventualmente, algum de vocês pode ter uma experiência particular que não se enquadre no que eu falar. Isso pode acontecer. Quando nós pensamos em consciência para o espiritismo, talvez seria interessante abordar o tema sobre dois aspectos. E isso porque, no momento em que a doutrina espírita, como a gente conhece no Brasil, se organizou, a palavra consciência nunca foi uma palavra muito cara. As bases do pensamento espírita não discutiram muito sobre consciência. Nós vamos ver esse discurso acontecer agora mais recentemente, através de alguns médiuns. E ainda sem tempo suficiente para que isso se torne uma base consolidada de pensamento dentro da filosofia espírita. Mas, para sair desse problema, nós podemos dizer que, para o espiritismo, existiriam duas formas da gente entender a palavra consciência. A primeira trataria da consciência de forma ampla. A consciência se trata, então, da natureza do próprio indivíduo. E isso é muito interessante, porque a gente pensa assim: o que é que eu fui na minha última vida? O que é que eu vou ser na próxima? Será que algum dia eu vou me encontrar com Jesus? Será que eu vou olhar Deus nos olhos, caso Deus tenha olhos? Será que eu vou fazer algum tipo dessas coisas? E a gente fica se perguntando como foram as vidas, como serão, acreditando que o Vinícius viveu 10 vidas atrás. O Vinícius viveu 1000 vidas atrás. O Vinícius viverá 1000 tantas à frente. Só que não é bem assim. O Vinícius tem data de fabricação e data de validade. O Vinícius é fruto do casamento de um casal, da união de um casal, que o gerou. O Vinícius estudou em algumas escolas. O Vinícius trabalhou em alguns locais, se formou numa profissão. O Vinícius é o somatório de várias questões que não existiram numa vida passada e que não vão existir na minha vida futura. A consciência, no modo amplo de crer, é aquilo que está além da personalidade. É aquilo que está além do que eu fui e que está além do que eu posso ser. É esse fio condutor. Talvez se a gente tivesse um cordão de pérolas, ou mala, ou alguma outra coisa do gênero, nós poderíamos exemplificar melhor. A consciência, na sua acepção ampla, é o fio que perpassa tudo.
E as nossas inúmeras existências são cada uma das contas, cada uma das peças que compõem o colar. Quais são as características dessa consciência ampla, então? Identidade absoluta com a plenitude, ou com o que a gente pode chamar de Deus. A consciência, naturalmente, tem um princípio de unidade. Ela naturalmente traz, e não sei se fica uma alegoria forçada, mas ela traz uma genética de perfeição. E o problema é que tudo isso se encontra um pouco que esfumaçado, atrapalhado. Tudo isso se encontra um pouco deludido pelas nossas personalidades, por essas existências que têm data de fabricação e data de validade. Para nós, o que interessa no fim é essa essência, porque essa essência é aquilo que nos dá a condição de criar identidade com o plano divino. É aquilo que nos dá a condição de compreender a absoluta transitoriedade da experiência humana. E, portanto, um fim maior para a existência, que não é nunca de agradar ao Vinícius apenas, ou de gerar uma condição de fama, projeção e coisas que a gente adora. Esse é um aspecto. Então, seria a consciência de forma ampla. De forma um pouco mais restrita, o Espiritismo lida com a consciência de uma forma bem interessante, que é exatamente quando ele trata da mediunidade. Porque existem duas perguntas que são perguntas muito importantes para quem busca aprofundar conhecimentos no caminho da espiritualidade. Existe vida depois da morte? Essa é a primeira. E ainda que a gente responda que exista, há uma segunda pergunta. Essa vida mantém identidade? Mantém consciência de si? Sabe quem é? Por quê? Nós poderíamos acreditar, o Espiritismo poderia acreditar, que o indivíduo desencarna, morre, e deixa de lembrar quem é, se torna mais um. Mas o que a mediunidade faz é trazer para a discussão, e o Espiritismo tem um princípio metodológico que se aproxima muito da ciência positiva. O que ele vai dizer é o seguinte: existe vida, e essa vida se manifesta. E se manifesta com identidade. Aquele mesmo indivíduo que se chamou Vinícius, enquanto não se desprender das ilusões, enquanto não conseguir executar o seu processo de autoburilamento, pode morrer. Procurar um médium e dizer: oi, gente, é o Vinícius. Estou aqui de novo. De forma esmagadora, é isso que chama muito mais atenção na prática espírita. Porque a gente tem não só as nossas... o nosso deslumbre diante de um ato fantástico, porque, em tese, é uma situação fantástica, alguém que já morreu vir dizer que está tudo bem. Né? É minimamente estranho. Pessoas que conviveram com Chico Xavier dizem que era uma coisa surreal. Eu me lembro de uma entrevista que eu assisti do Marcel Sotomayor, falando da biografia que ele escreveu do Chico, e que ele falava que foi com uma moça na casa do Chico, foi conversar sobre algumas pessoas que tinham convivido com ele, e uma moça disse assim, totalmente sem sal e sem tempero: eu convivi com o Chico, tive com ele algumas vezes. Como é que foi seu contato? Aí eu cheguei lá acompanhando uma amiga, e o Chico, de repente, ficou em pé, fez uma cara brava e falou comigo assim: sua doente, falei para você não casar com aquele idiota.
Está aí sofrendo agora. De repente o Chico ficou manso e com uma voz bem doce falou assim: minha filha, desculpa seu pai. Ele era um turrão vivo e continua um turrão depois de morto. E a moça continuou do mesmo jeito. Né? É minimamente surreal pensar que isso pode acontecer. Então chama muita atenção. Por outro lado, talvez poucas coisas causem tanta angústia na vida quanto a perspectiva da morte. E nós podemos nos preparar para inúmeras coisas. Podemos usar a prática espiritual para lidar com várias e várias perspectivas de futuro. Posso usar minha prática espiritual para fazer caridade, posso usar minha prática espiritual para atender pessoas, posso usar minha prática espiritual para me tornar uma pessoa esclarecida. No entanto, na hora que a morte se aproxima, e coloca a mão no nosso ombro e diz: é a sua vez, é algo extremamente desconfortável. Então, por esses dois aspectos, costumou-se dar atenção, quando se fala em espiritismo, a esses fenômenos que retratam uma consciência menor, ou seja, um recorte de consciência. E nós não estamos dizendo que isso não é verdade. E nem estamos dizendo que isso é inferior ou que não deveria ser desse jeito. Muito pelo contrário. Nós temos que compreender que a busca que nós temos pelo fenômeno mediúnico, enquanto um aporte espírita, ou maior aporte espírita, ainda faz parte das nossas próprias inquietações. No entanto, o que é preciso construir é a transição de uma pequena consciência para a grande consciência. Por quê? A bem da verdade, todos nós vamos morrer. A bem da verdade, até o médium que recebeu as mensagens mais fantásticas vai morrer. A bem da verdade, a nossa existência é, por essência, transitória. Não há absolutamente nada que nós possamos manter. O tempo passa. Se você é magrinho, engorda. Se você é gordinho, engorda mais. Tem muito cabelo, cai. Tem pouco, cai o resto. É assim que acontece. A existência é absolutamente impermanente. E quando nós nos prendemos a recortes de consciência transitórios, o resultado dessa matemática não pode ser outro senão o sofrimento. Quando a mente deposita a felicidade em que ela acredita e que deveria ser eterna em algo que é transitório, o que ocorre é a frustração. E o resultado da frustração, o sofrimento. O que deveria se fazer é, a partir da consciência restrita, caminhar-se para a consciência ampliada. O Livro dos Espíritos, que é um livro usado como base filosófica para o Espiritismo, tem questões incríveis. E numa delas, os Espíritos respondem que o destino da humanidade seria gravitar para a unidade divina. Isso é muito legal. Todas as nossas existências, todas as vidas de todas as pessoas, só tem sentido partindo do princípio que são existências interdependentes e que se enquadram num contexto muito maior, num contexto muito mais pleno, num contexto harmônico de toda a criação. A gente pode olhar a nossa vida e pensar assim: puxa vida, acordei cedo hoje, fui para o aeroporto, peguei um avião para o Rio, do aeroporto no Rio, eu fui para o hotel, do hotel eu vim para cá, e isso não tem nada a ver com a vida cósmica do universo. Certamente Deus não olhou para ver o meu caminho e dizer assim: Vinícius, não faça isso, não faça aquilo. E a gente tem um senso, sobretudo quando nós gostamos de ser bastante racionais, de afastar essa possibilidade de articulação geral, de articulação cósmica, vamos dizer assim,
com as pequenas coisas da vida. Mas a vida só tem sentido quando ela consegue se ampliar. Ela só tem sentido quando a gente consegue, ainda que de modo intermitente, acessar essa consciência ampla. Acessar esse espaço de comunhão com as pessoas, de comunhão com a natureza, de comunhão com a realidade, de comunhão. E a palavra melhor é comunhão mesmo. Bem, se o processo é esse processo de alcançar comunhão, é preciso que, de algum modo, nós saiamos da consciência restrita e passemos para a consciência ampla. Por quê? Lidar com a mediunidade é algo muito delicado. Talvez alguns de vocês aqui já tenham procurado médiuns e já tenham feito suas consultas e já tenham obtido coisas boas dos médiuns que vocês gostam. Mas no momento que o médium diz algo que você não quer ouvir, esse médium está perturbado. Não é verdade? A faculdade é incompleta. Deve ser um espírito inferior. Porque espírito superior nenhum vai dizer para mim o que eu não quero ouvir. Quem é ele para saber das minhas necessidades? E aí, o que acontece? Nós depositamos, as pessoas depositam, toda a esperança, toda a possibilidade de fé, toda a possibilidade de amadurecimento na transitoriedade, buscam o fenômeno mediúnico como uma porta de amadurecimento e ali na esquina se frustram. Se frustram. E aí dizem assim, o espiritismo não é capaz de me dar uma consciência global. Não é capaz de me levar a amadurecer. Bem, infelizmente ou felizmente, essa consciência restrita, como nós estamos chamando, não é nem de longe uma metade do espiritismo. O objetivo final, na verdade, é incorporar a presença dos espíritos. É entender que nós estamos num balé, ou que nós estamos numa peça de teatro. E que toda a transitoriedade dessa personalidade, toda a transitoriedade dessa existência, é instrumento para uma maior tomada de consciência. Muitas vezes, falar de espiritualidade é como falar de cabeça de bacalhau. A gente usa termos incríveis, mas que não têm o menor sentido para quem não entende. No espiritismo tem alguns chavões, por exemplo, nós precisamos fazer reforma íntima. O que é reforma íntima? Nós precisamos romper uma visão de consciência restrita e alcançar uma visão ampla. A gente corre um risco, de cair na retórica. E a retórica é vazia, quando se trata de prática espiritual. Bem, existe um poema tibetano que diz que querer entender a realidade da mente, a natureza da mente, apenas através do processo racional, é como contar estrelas. Nunca tem fim. E essa é uma verdade retumbante. O que o Espiritismo propõe, e ele é muito intelectualizado sobre alguns aspectos, há casas espíritas que dão diploma para os seus frequentadores. Você concluiu o curso do Livro dos Espíritos 1A. São 13. É mais tempo do que você vai gastar na sua graduação, pós-graduação e especialização. E as pessoas dizem, mas ninguém fica até o fim do curso. Eu imagino um indivíduo morrendo e chegando na erraticidade dizendo, eu tenho curso. É triste, né, gente? É triste. Eu também fiz alguns. Até eu me tomar consciência de que era... Bem, embora o Espiritismo possa ser muito racional sobre alguns aspectos, a perspectiva é sempre a perspectiva da experiência. Não se trata de falar de mediunidade, ou de simplesmente encarar o fenômeno mediúnico como um teatro, ou como um palco onde um evento acontece, a gente olha e fala, nossa, é minha avó. Ela falou do pingente que ela me deu na minha coroação.
Bem, isso pode ser fantástico, mas não muda em nada a sua vida. E daqui a pouco você esquece a mensagem da sua avó e o pingente já foi embora há muito tempo. Né? O importante, na prática espírita, é que todo estudo, toda reflexão, todo o exercício mental que a gente faz, seja capaz de ser incorporado na vida prática, dando ao praticante, dando ao iniciante, condição de sentir o sabor das coisas. E essa é uma expressão que eu gosto muito de usar. Nós precisamos sentir o sabor da espiritualidade. Nós precisamos sentir o sabor de uma divindade, se nós acreditamos em uma, ou num princípio maior, se nós acreditamos nele. Nós precisamos sentir o sabor da experiência espiritual. Porque quando nós começamos a sentir o sabor, nós estamos a um passo apenas da nossa consciência verdadeira. A nossa consciência verdadeira é comunhão com um plano maior. Mas nós ficamos preocupados em explicar as coisas. Em só explicar. Em explicar exaustivamente. No Espiritismo existe um conceito chamado perispírito. Eu acho que poucas vezes se escreveu tanto sem se chegar a qualquer conclusão sobre um assunto. São compêndios e compêndios e compêndios de espiritismo sobre perispírito. E, no fim, é preciso ler o próximo, porque não fechou bem. Isso não dá para nós o gosto da prática espiritual. Isso não faz com que nós, nem de uma forma, por nenhum mecanismo, nos aproximemos de uma consciência dilatada. Nos aproximemos disso que subsiste de uma vida a outra. É lógico que favorece muito o nosso ego. É muito bom saber muito, né? É muito bom dizer, eu sei, você não. Eu estudei, você não. Eu domino, você não. Quando morrer, vai chegar num lugar não agradável, todo mundo vai dizer, fulano, você aqui, não esperava te encontrar. Eu vim primeiro, você depois. O processo é por aí. Nós precisamos criar familiaridade. Então, o Espiritismo é mais do que a mediunidade. E o processo de desenvolvimento de consciência espírita passa pela conscientização disso. A mediunidade é um fenômeno natural. A manifestação da consciência é um fenômeno natural. De todos os tempos, de todas as crenças. Em todos os lugares. Uns vão chamar de um jeito, outros vão chamar de outro. Não é patrimônio espírita. Não é patrimônio de um movimento, como nós temos aqui no Brasil. De forma alguma. A proposta final é a emancipação da consciência. É a emancipação da alma. É a emancipação da mente. É fugir do labirinto apego e aversão. Desejo, prazer e sofrimento. É no fim, viver no mundo sem ser do mundo. Bem, mais do que isso, nós estaríamos falando sobre perispírito. E eu acredito que não é o nosso ideal. Ainda que se alguém no break quiser falar de perispírito, nós temos todos os segundos do break para isso. E não vai ser suficiente. Mas nós podemos indicar alguns cursos. Como síntese, nós somos hoje um fragmento do que somos em verdade. A prática espírita de emancipação da consciência é alcançar essa verdade. Isso é impossível? É possível. Se alguém conseguiu, você consegue. Você tem que achar um. Essa conversa de, mas ele era o Chico Xavier. Tudo conversa de preguiçoso. Se alguém conseguiu, nós conseguimos. E o Espiritismo depois desdobra para nós uma rede de instrumentos para o nosso amadurecimento.